mais básico, básico do básico, tá? Então, o que eu queria passar para vocês hoje? Hoje, quando a gente olha a MC Pro, a gente vê estratégia de tendência e tudo mais, a gente analisa muito mais as situações. Deixa eu tirar o som aqui, senão vai me atrapalhar minha concentração. Aí. Então, por mais que você tenha uma estratégia hoje, que é a MC Pro, que é o cara que é o nosso carro-chefe hoje, ela vem nos dando bons resultados. O resultado comprova isso, né? O nosso dia a dia aqui na sala, ele comprova isso. Então, o que eu tenho pensado para a gente analisar? O que eu vi que falta, principalmente nas pessoas iniciantes, e não só nas iniciantes, nas pessoas que já estão comigo aí há quase um ano. Então, eles esquecem um pouco do básico. O que é o básico, Rodrigo? O básico é análise gráfica básica, galera. Ponto de pivô, tá? Retorno a médias. É coisa que a gente começa a utilizar quando a gente está utilizando a análise gráfica. Quando a gente pega o gráfico em si hoje, nós temos hoje aqui, propriamente, o gráfico do índice. Vamos pegar aqui o gráfico do INFUT. A gente pega o gráfico do índice, ele acaba nos dando os movimentos básicos do índice. Quais são os movimentos básicos do índice? Desculpa. A gente trabalhar propriamente o quê? Consolidação pela manhã. Se ele está dentro da consolidação, fazendo um triângulo assimétrico, um triângulo de baixa, tá? Em algum momento ele vai romper. Rompeu, perdeu a mínima dele, é venda, tá? Então, isso aqui é um básico básico de análise gráfica. Outro ponto importante que a gente olha no nosso dia a dia. Um exemplo, o mercado ele caiu, tá? O mercado ele caiu demais até esse momento. O mercado caiu lá dos 105.300 e veio até os 103.800. Aluno perguntando para mim se tem venda. Claro que não, cara. Se você não pegou o início do movimento lá, cara, não entre tarde no trade. Não entre tarde no trade. Mas, Rodrigo, aqui ele fez um pullback, ó. Ele caiu, deixou um fundo pra gente, corrigiu e voltou a perder mínima. Aqui seria um ponto de venda? Sim, com stop curtinho. Tá? Com stop curtinho. Deu trade? Deu trade. Só que é o retorno, a gente fala de entradas e retorno de pivô. Agora, na parte da tarde, aconteceu muito isso. Outro ponto, vamos traçar aqui. O que aconteceu com o mercado? Formou um micro canalzinho de baixa, tá? Lateralizou em um certo momento, agora nessa hora do almoço. É típico de sexta-feira. Perdeu mínima? Poderia vender novamente, Rodrigo? Sim. Com stop aonde? Ou nesse topinho, ou nesse topo. Tá? Então, depois que ele perdeu, caiu, corrigiu até onde? O que é esse topo aqui? Era o suporte anterior, que a partir do momento que ele perdeu, deixa eu até tirar aqui, ó. A partir do momento que ele perdeu esse suporte, aqui virou uma resistência. Então, perdeu na mínima, stop aqui. O mercado fez o ponto de pivô, perdeu de novo, vende mais, stop aqui. E assim a gente vai surfando o mercado. O mercado ele é simples. A gente que fica procurando um pouquinho o que a gente fazer, tá? O que temos que fazer no mercado. Esse é o maior erro nosso, tá? Então, quando a gente olha para análise gráfica, tem alguns conceitos básicos de análise gráfica. Aí vou passar muita coisa. Até eu comecei do lado errado aqui, espera. Vamos lá, passar para frente. Então, quando a gente olha os conceitos de análise gráfica, são padrões que a gente viu lá na primeira aula. Talvez a gente não lembra de voltar lá atrás e analisar o gráfico, de voltar com calma, analisar os pontos de suporte, os pontos de resistência. Pô, Rodrigo, tá me dando compra pela MC Pro, tá? Tá me dando uma compra agora na MC Pro. Só que, Rodrigo, a compra é em cima de uma resistência anterior, cara. Será que não é perigoso eu comprar aqui? Será que não é melhor eu esperar o mercado corrigir um pouco para eu comprar melhor em cima da minha média de 8? Tá? Então é isso que é importante vocês
vocês fazerem. O que foi? Tá. O que é importante vocês fazerem? Importante. Oi. Já falei isso para você, moleque. Então, o que é importante vocês terem o discernimento, a leitura de mercado? Essa leitura de mercado é muito importante, não só para a estratégia dizer para vocês se é compra, se é venda, mas é para saber se você não está comprando em cima de uma região de congestão, em cima de uma região de briga. Então, por que eu não opero no começo do dia? Por que eu sou mais reticente a operar no início do dia? Eu sou mais resistente a operar nesse horário porque o mercado normalmente ele não mostrou para que ele veio. Por mais que ele abra com um gap de alta, um gap de baixa, a abertura de mercado, vamos começar a falar desde o início do dia aqui, a abertura de mercado, o que ela mostra para mim? Ela mostra o viés dos compradores e vendedores. Como que amanheceu os mercados lá fora, como que está trabalhando os mercados europeus, como que está trabalhando o mercado agora e qual que é o viés desses players. Os players acordaram hoje achando que o mercado vai ser de alta. Por que eles estão achando? Por causa das ADRs que fechou lá fora ontem, por causa de como fechou a Ásia, por questão de como está trabalhando a Europa, por questão de como está trabalhando os futuros americanos. Então, ou simplesmente o que determinou a abertura com gap de alta ou com gap de baixa é o viés dos investidores. É tranquilo para vocês o que é o gap de alta e o gap de baixa? Sim, para mim Tranquilo, é. né? Daniel, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, Rodrigo. Beleza. Então, na verdade, a sensibilidade desses players, se é o gap de alta ou gap de baixa. Por que eu não opero o índice antes de fechar o primeiro candle de 15 minutos? Porque ali o mercado já mostrou para mim qual que é o real preço. Tá? Ali eu já não tenho mais viés. Tá? Então, ali eu já não tenho mais viés. Então, como naquele momento ali eu não tenho mais viés, aí sim eu vou buscar fazer minhas posições. Aí sim eu vou colocar o MC Pro na tela, aí sim eu vou começar a olhar padrões de candle, aí sim eu vou começar a analisar realmente se ele está em cima de suporte, em cima de resistência. Eu acho que é isso que falta um pouco mais no dia a dia, tá? Mas, Rodrigo, é muita coisa para olhar. Realmente não é que é muita coisa, é questão de experiência, tá? E tomar cuidado para essa quantidade de elementos que você vai utilizar no teu dia a dia, para ele não embaralhar mais a sua cabeça. Hoje nós temos uma estratégia bem definida. Cadê meu? Cadê? Nós temos hoje uma estratégia bem definida, que é esse cara aqui, ó. Perdi meu gráfico, peraí. Vou deixar aqui mesmo. WDO Win Q20. Tá, então vou colocar no WinFoot aqui, WinFoot. Então hoje nós temos uma estratégia bem definida, que é o índice futuro. O que ele mostra pra gente aqui? Deixa eu tirar minha carinha aqui desse lado e colocar para esse lado. Ele mostra o que pra gente, galera? Hoje ele mostra que ajudou, acho que muita gente, o indicador, mostrando para que ele veio, aonde que está minha venda, beleza. O mercado começou aqui, ó. Aqui foi a abertura do dia de hoje, tá? Mercado, fechamento de mês, ajustes muito próximo, tá? Então, o que ajuda o ajuste? Quando você tem um ajuste muito próximo de um dia pelo outro dia, é sinal que o mercado ele tem uma região de consolidação que ele vai querer virar o mês posicionado naquela região. Tá? Então, o ajuste ele é um dos indicadores mais importantes a minha interpretação de mercado. Tá? Então, eu gosto muito de acompanhar o ajuste exatamente por relação a isso. Vocês perceberam que nós não fizemos venda nenhuma só no momento que realmente ele perdeu o ponto de ajuste, foi quando eu vendi perdendo mínima, e muitos de vocês pegaram, a Dani acho que pegou 400, outro pegou 1.000, outro pegou 1.200, falei com o André agora há pouco, ele pegou 1.600 pontos, tá? Porque nesse momento aqui ele aumentou a mão dele, então, ou seja,
Rodrigo, mas o indicador já tinha estopado, certo? Realmente já tinha estopado. Agora vamos colocar no time frame maior, só para a gente estudar um pouco o gráfico com mais detalhe. Tá? Por que estudar o tempo gráfico um pouco de mais detalhe? Primeiro, ele acumulou foi acumulada uma bela gordura nessa primeira queda que ele fez, correto? A partir do momento que ele decide aumentar a mão dele, você aumentando o tempo gráfico, a estratégia também funciona. A estratégia ela foi definida nos 5 minutos para antecipar as entradas, mas também para a nossa defesa ficar muito melhor. Mas a partir do momento que o mercado está andando 1.000 pontos a teu favor, 800 pontos a teu favor, se você colocar aqui nos 10 minutos, por exemplo, se você colocar aqui nos 10 minutos, por exemplo, será que ele tinha estopado? Talvez sim aqui, tá? Talvez. Foi onde ele aumentou a posição dele. Nos 15 minutos, Ei, Rodrigo, você tá um idiota. Nos 15 minutos, você estaria vendido até agora. Desde cedo. Desde a nossa venda, você estaria vendido com 2.100 pontos. Rodrigo, você está de brincadeira. Então você está me falando, a partir do momento que ele acumulou uma ótima gordura, que o mercado realmente andou a meu favor, você está querendo me dizer que se eu já travei ali com 200, 300, 400 pontos de stop gain, você me aconselha a aumentar o time frame, aumentar o tempo gráfico, para eu tentar surfar uma onda direcional do dia? Sim. Vocês concordam comigo que vocês estariam vendidos até agora nessa venda? Gente do Sim. céu, estaria infartando de alegria aqui daí. Entender o tipo de análise, que é importante Total. você não só se blindar, Dani, atrás de uma estratégia, mas também começar a analisar o contexto do mercado, analisar a tendência primária, a tendência secundária e principalmente um ponto importante, pontos de pivô. Qual que foi o pivô que ele montou hoje? No gráfico de 15 minutos, ele tinha uma lateralização, quando foi perdida, ele escorregou. Ele deixou um fundo, esse fundo aqui, ele deixou um fundo com várias sombras. Esses risquinhos que passam para baixo do corpo do candle, eu chamo de sombra ou pavio do candle, tá? Então, vocês percebem que ele está na mesma região, ele está na mesma região que esse cara aqui, ó. Está na mesma região que esse cara aqui. Lembra que a história sempre se repete? Que eu falo sempre para vocês? E o que ele montou para mim? Ele caiu, corrigiu e voltou a perder mínima. Ele formou o que aqui? Um pivô de baixa. Rodrigo, nesse segmento eu posso vender mais? Pode, tá? Só que teu stop tem que estar bem posicionado. Teu stop tem que estar bem posicionado. Isso é um pivôzinho de baixa, pivô de continuidade. Tá? Então, claro, aí a ganância, olho grande não entra na China, né? O mercado andou 1.600 pontos. Você quer vender mais? Então, pode ser pegar a oportunidade, pegar um dia direcional igual está hoje. E olha onde ele está trabalhando. Região dos 103.300. Ponto que eu falei que ele podia corrigir. Ele pode corrigir até mais. Mas por que 103.300, Rodrigo? Aquela consolidação lá de trás, ó. Olha, desde quando? Desde o dia 22 que eu estou olhando esse fundo do dia 22, quando eu falei que o alvo dele era aqui. Tá? Que eu tinha direcionado para vocês desde manhã, onde seriam os pontos dele. Ele perdendo 300, ele vem no 102.800, onde ele veio próximo aqui testar. Então, analisar os pontos de pivô, retorno à média, eu acho que é muito importante. Rodrigo, então você está querendo dizer o seguinte, que a gente pode, mesmo como na MC Pro, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Vamos olhar para o dia de ontem. Vamos esquecer os 5 minutos. Vamos olhar aqui para o gráfico dos 15, que ele está dando um exemplo bom para a gente. Vamos ver se o 5 ele vai dar o mesmo exemplo ou não. Vai dar o mesmo exemplo para a gente. Olha só como é importante, inclusive ontem, a gente... Eu saí daqui na hora do almoço. Quem estava na sala ontem de manhã? Você estava, Dani?
Não, eu liguei aqui, mas daí eu fui fazer outras coisas e acabei não Tá. voltando. Ontem, na hora que eu fechei a sala, eu falei pro pessoal, falei, galera, o MC Pro está virando para compra. Se ele startar a compra, se ele virar verde e ele voltar à média, voltar ao indicador de compra, nós vamos comprar ele. Eu vou estar desligado com vocês. Hoje vai ser o dia que eu vou almoçar aqui na mesa, que nós vamos pegar toda essa queda somente na hora do almoço. Cara, batata. Por quê, cara? Já vivi isso muitas vezes. Então é natural o mercado, quando ele tem uma congestão, o mercado foi direcional, tá? O mercado foi muito direcional. E é natural, quando ele chega em pontos de suporte importantes, regiões de briga, tá? Região de ajuste de dias anteriores. E quando ele chega aqui e tem uma coisa que é perceptível, quando você tem um tempinho a mais de mercado e tem uma exaustão vendedora, foram duas situações que eu passei aqui. Você começou a ver que os candles já não veio mais na velocidade que veio aqui em cima. Então, ou seja, já não tem tanto vendedor agredindo mais, tá? Já tem mais comprador do que vendedor. Aí eu olho para o mercado lá fora, que eu tenho um monitor do lado aqui que eu olho como está trabalhando o S&P 500. O S&P 500 já começava também a mostrar a mesma situação, tá? Começando a mostrar o mesmo repique e ele poder subir. Falei, galera, a gente vai recuperar toda essa queda de manhã, a gente vai recuperar esses 210 pontos que eu estou para trás agora na hora do almoço. Então, eu não costumo computar na nossa planilha trades que eu faço quando eu não estou junto com vocês. Mas esse trade, se ele der o start, nós vamos computar o ganho ou o loss. Cara, eu fiz 3 entradas nele ontem. 1, 2, 3. Toda vez que ele tocou na média branca, foram 3 entradas que eu fiz. Uma de 200 pontos, uma de 300 pontos, e a última me tirou com 100 pontinhos, 80 pontinhos de stop gain. Então, é importante você tentar entender o que o mercado está fazendo. E não só ficar esperando o candle pintar de verde, pintar de vermelho e voltar a média, coisas desse tipo, tá? Então, é bastante importante você tentar entender os pontos de pivô. Vou dar um exemplo que eu queria mostrar para vocês antes de toda essa explicação. O exemplo aqui é o seguinte. Rodrigo, o mercado está em cima de um ponto de resistência. Estamos analisando isso daqui, tá, galera? Esse caixote aqui, ó. Vamos só marcar ele aqui, tá? Estamos analisando aqui. O mercado, ele subiu tudo aqui. Eu voltei às 14 horas com o mercado já lateral. E agora, Rodrigo, é compra? Galera, o mercado acabou de subir 1.200 pontos. Em cima de resistência. Próximo de ajuste. Por mais que ele seja compra, o alvo é curto. E o teu stop está pesado. Tá? Então, o que nós esperamos nesse momento? Que o mercado suba, ele corrija, foi o que aconteceu aqui, e venha romper o quê? Essa resistência. Tá? Aí sim eu vou trabalhar um rompimento. Caso contrário, a estratégia já desconfigura para mim. Não sei se vocês estão me entendendo. O mercado é de alta, ele está mostrando que o mercado é de alta. Mas, cara, não dá para eu comprar aqui, depois de ele subir 1.600 pontos, pela quarta vez, quando ele retornar aqui na média, eu fazer uma nova compra. Por quê? Cara, a chance de eu comprar num topo é muito grande. Preste atenção, ó. Era topo anterior, fundo, topo, topo. Então, a chance de eu comprar um topo é muito grande. Então, ou seja, essa comprinha, quando ele fez o retorno, depois de ele ter feito esse topinho aqui de novo, respeitando a resistência, eu não posso comprar ele aqui. Mesmo a estratégia estando me mostrando isso. Porque a chance de dar errado é grande. Tá claro? Claro, Rodrigo. Tá claro? Então, Sim. eu acho que tava faltando essa reuniãozinha que a gente está fazendo agora, mostrando a conciliação da MC Pro com análise gráfica pura. Com análise gráfica pura, se você vir aqui e simplesmente colocar aqui, olha como muda a tua visão. Se eu deixar colorido, se eu deixar aqui, esquece do mercado daqui para frente, ó.
Vamos fazer o seguinte. Esquece do mercado daqui para frente, ó. O que vocês queriam, o que vocês provavelmente iriam fazer? O Rodrigo voltou à média, compra, que ele vai fazer esse pivô de alta. Não é isso? E comprar em cima da resistência. Isso, Rodrigo. E comprar em cima da resistência que está aqui, ó. Tá? Então, fiquem muito ligados com relação a isso. Voltem no gráfico limpo. Desculpa. Tente entender o que o mercado está fazendo. Às vezes fica melhor para vocês interpretarem. Aí, beleza. Depois da acumulação, que foi a tarde inteira, essa acumulação que ele fez aqui, ó. Presta bem atenção nessa acumulação. O que ele fez aqui? Demonstrou um fundo. Vocês viram no Instagram ontem ou não? Eu comprei aqui. Pivôzinho de alta. Stop muito bem definido. Stop barato. Pivôzinho de alta. Não foi nem pela MC Pro. Beleza? Aí, quando eu vejo esse pivô de alta, eu aqui editando vídeo, trabalhando, igual eu estava fazendo com vocês, iniciando com vocês aqui, fazendo minhas outras coisas nos bastidores, né? Eu aqui trabalhando, eu olhei para o gráfico que fica a minha esquerda aqui. Não sei se essa mão que eu estou mostrando para vocês está parecendo que é a esquerda, mas é a minha esquerda, tá? Que é espelhado. Então, a minha esquerda aqui está o meu gráfico. Puta, um pivôzinho de alta muito, muito claro. Que eu falei, cara, quer saber? Vou fazer a comprinha aqui. Fechamento do mercado, 17 horas. Talvez o mercado costuma andar. Moral da história, o que aconteceu, galera? Olha, vocês viram quantos pontos eu fiz? Saí no stop gain com 600 pontos. Do meu pivôzinho de alta, ele chegou a dar 729. 740 pontos, tá? Ele me tirou no stop gain com 600. Então, ou seja, 17 horas é horário para a gente não estar aqui operando. Mas foi um movimento que eu achei muito interessante. Falei, cara, é um movimentinho bonitinho que dá para a gente, sim, tentar buscar fazer a operação. Isso, vocês não vão estar logados comigo para sempre e não vão estar logados comigo quando ele dá essas oportunidades. Olhei ele pelo gráfico puro. Aí eu vou lá pelo MC Pro, olha o que ele me mostrou no MC Pro. Olha que compra bonita. Por que compra bonita, Rodrigo? Pivô de alta, média apontando para cima e me deixou o stop muito curtinho. O stop baratinho. Custo-benefício bom, tá? Foi por isso que eu tomei a decisão de fazer essa compra ontem no final do dia. Então, analisar ponto de pivô, analisar quais são as formações gráficas, analisar o que eu comecei falando para vocês ontem, o que o mercado estava fazendo, que eram os famosos, o quê? Alargamento de mercado, que é o que realmente ele fez. A gente não conseguiu pegar essa queda aqui ontem por causa do alargamento de mercado, mas a compra pegamos. Ela veio tarde, mas pegamos e foi muito bonita, tá? Então, voltar lá nos conceitos básicos de aprendizado, os conceitos básicos de análise gráfica, tá? Eu acho que é bastante importante a gente levar em consideração o básico. Suporte e resistência, desenhar sempre que tiver um novo suporte, dar uma resistência. Eu falo para vocês sempre as situações de você pegar aqui, era uma resistência, fez um pivô de alta, virou um suporte automaticamente. Testar o suporte. Aí você vai ver que aqui, nesse meio, vai estar o indicador te mostrando a mesma coisa da sua interpretação. O prazer de operar o mercado financeiro, galera, e vocês estarem aqui dispostos a operar o mercado financeiro, é você fazer os estudos para antecipar os movimentos. Depois que passou, bicho, fodeu. Você vai querer entrar atrasado na operação, não vai funcionar, tá? É importantíssimo demais a gente tentar interpretar para onde vai o mercado. Pô, Rodrigo, então, peraí, você está me falando que a gente tem que estar prevendo o mercado? Às vezes eu brinco, mãe de na trader, né? Quando eu falo de alvos para você, aonde vai o dólar, aonde vai o índice, até que ponto vai o dólar, até que ponto vai o índice,
Não é porque eu chutei um número, galera. É porque eu fiz um estudo em cima daquilo, tá? Você traçar a retração, traçar a projeção, acho que é importante, tá? Aí usar a tendência, não trabalhar mercado ruim. Hoje eu fechei a sala com vocês, galera. Por que eu fechei a sala com vocês? Dá uma olhada no mercado hoje. Desde a hora que a gente fechou a sala, meio-dia. Tá aqui, né? Fechei a sala às 11h30 da manhã hoje. Por que você fechou mais cedo, Rodrigo? Olha isso. O Whey fica fazendo o quê aqui? Gastando saliva, porque ele não fez mais nada pra gente. Tá? E olha agora, de novo. Deu mais uma pernada de baixa, lateralizou e caindo de novo o mercado. Então, e um ponto importante, galerinha, nós estamos trabalhando em um fechamento de mês, rolagem de dólar, e é o primeiro mês que a gente tem um certo volume realmente de negócios na bolsa, tá? Volume realmente de negócio na bolsa. Então, muita gente que teoricamente o mês de julho ele é um mês de correção, esse mês foi um mês atípico, tá? Se a gente pegar o Ibov, nesse mês, ele subiu acho que 5 ou 6%. Olha só. Olha o Ibov esse mês. 8%, 8,36%. O mercado sobe, mesmo com a correção de hoje. Tá? Então, e naturalmente, é um mês atípico de correção. Cara, e como que funciona a Bolsa de Valores? Rodrigo, eu só vejo comércio fechando, eu só vejo gente desempregada. Cara, Bolsa de Valores, você está comprando, você está especulando. Você não está comprando quanto a ação daquela empresa vale. Você está comprando qual é a expectativa dela. Não saiu uma matéria agora que os bilionários aumentaram, na crise agora, aumentaram em 27% o seu patrimônio? Vocês escutaram isso ou não? Em alguns lugares? Não, eu não. Também não. Saiu uma matéria, eu vou procurar para vocês e vou mandar, tá? Então, em média, os grandes investidores, na crise agora, eles aumentaram em 27% seu patrimônio. Porque tem saúde financeira para aproveitar as oportunidades. Vamos pensar, para o mercado subir daqui até aqui, alguém teve que comprar, não é? O que fez o mercado subir? Agressão. Os compradores. Intenção compradora, certo? Imagina o cara que está desde lá de baixo, que começou a achar, tá aqui, esse ano, o que ele investiu agora, lá nesse fundo, rendeu 47%. A grande maioria, que são os pequenos, igual a gente, os classe média, os classe alta, não estou dizendo os caras que realmente têm o poder o poder de fazer o mercado se movimentar, tá? Mas o cara que é esperto com o mercado, ele se estopou aqui e recomprou tudo aqui. Então esse cara, o amador, com certeza ele perdeu tudo isso. O profissional não perdeu tudo isso. Tá? Tanto que no mês de março, a bolsa, ela fechou o mês caindo 30%. Mas ela chegou a cair 40% até a mínima dela. Tá? O mês de março fechou com 29,6% de queda. Tá? A minha carteira caiu 8%. Eu esperei perder os 30% para o cara estancar a hemorragia. Então, o amador, com certeza, perdeu 30% ou mais. Porque na hora que ele viu caindo 40% lá, ele foi lá, desesperou e vendeu tudo. E está até agora sem recomprar. Então, é isso que acontece. Os profissionais, eles aproveitam as oportunidades. Então, ou seja, por mais que ele tenha perdido 5, 10% lá no primeiro lance que aconteceu lá em fevereiro, março, cara, ele recuperou 40, 50 nessa alta. Isso é o profissional. Então, eu acredito na matéria, sim, que os grandes fundos de investimentos, que as pessoas mais poderosas, que têm sustentação financeira por trás dela, deve ter recuperado e, cara, está cada vez mais rico, eu acredito sim, tá? Então, saiu essa matéria que teve os mais ricos do país tiveram
um aumento de 27% no seu patrimônio, tá? Em bolsa de valores. Então é questão do amadorismo ou não. Vamos voltar aqui para o índice. Deixa eu tirar os trades para não atrapalhar. Vamos voltar aqui para o índice. O índice no diário, que eu sempre peço para vocês olharem, galera. Quando a gente olha o índice no diário, qual que é a tendência que vocês estão vendo no índice? Alta. Alta, correto? Beleza. Sim. Em que nível que o índice está enquanto ele não perder isso daqui, ó? De alta. Olha o limite. Por que eu falei dos 103 mil pontos hoje de manhã? Por que os 103 mil pontos é um ponto importante para mim? Porque se ele perder esses 103 mil pontos e na segunda-feira ele abrir outro candle bonitão aqui para baixo, se ele fazer isso, ó, ele começa a perder a tendência de alta dele, tá? Aí ele vai começar a fazer o quê? Vai ter um dia ou outro, aqui eu estou olhando o gráfico diário, tá? Um dia ou outro de correção, vai respeitar essa região de resistência e ele pode fazer o quê? Virar para baixa. Tá? Quando a gente olha o índice, esse padrão de candle que ele está mostrando aqui é um padrão de candle bem perigoso, tá? Para reversão. É um padrão de candle bem perigoso. Por que ele é um padrão de candle bem perigoso? Porque, cara, não é um engolfo por causa da sua abertura do dia, não é um engolfo de baixa, mas olha, ele saiu da máxima, tá? Saiu de lá dos 106 mil pontos praticamente e está no 103. Ou seja, em um dia ele está caindo 3 mil pontos, galera. Isso é coisa pra cacete. E ele está refletindo o que o mercado lá fora está refletindo. Tá? Até agora há pouco, na verdade, né? Agora a gente olha o S&P 500 fazendo um repique e aqui não se mexe. Tá? E aí, eu não olhei notícias, não sei o que aconteceu. Se alguma... nós estamos entrando no meio de uma guerra política novamente. Tá? Então a gente viu o Centrão se desfazendo, estamos vendo o Centrão se desfazendo e estamos vendo o quê? Estamos vendo o poder da negociação, da articulação política na mão de dois caras. E aonde o nosso presidente não se dá bem com nenhum dos dois. Então, esse receio político internamente, ele pode prevalecer à frente, do momento de pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado com o mercado a partir de agora. Talvez o mês de julho, que seria o mês de correção, possa ser o mês de agosto. Então, eu também vou montar uma carteira no mês de agosto, não vou me posicionar hoje. Eu falei para vocês mais cedo, quem estava comigo cedo, que eu ia analisar alguns papéis para entrar para o mês de agosto. Eu vou esperar a abertura na segunda-feira para eu me posicionar, tá? Vou deixar os papéis todos analisadinhos, todos bonitinhos, mas eu vou esperar a abertura na segunda-feira para eu me posicionar. Rodrigo, Oi. e assim, eu estou posicionada em alguns papéis. Isso a gente vai olhar hoje ainda, Dani. Isso tá. tanto para você, quanto para o Germano, para o Luizão. Tem um pessoal que está posicionado em alguns papéis. A gente vai olhar um a um, tá? Deixa eu ver alguém conversando comigo aqui. O Daniel foi e voltou, não tinha visto você tinha saído, Daniel. De boa. Não, cara, eu não gosto de perder o fio da meada aqui. Então, galerinha, sempre tente lembrar do conceito básico de análise gráfica, tá? Quais são os conceitos básicos? Suporte, resistência, pivô, até as figuras gráficas, ombro, cabeça, ombro. Então, tudo aquilo que a gente estudou lá no começo, faça uma revisão nisso tudo, tá? Tá liberado lá no Nutor para vocês. Faça uma revisão, é bom voltar, é bom dar uma olhadinha, tá? Os canais de tendência, é bom vocês, às vezes, até algumas pessoas devem estar fazendo, mas eu vejo, não estou falando de vocês que estão aqui não, acho que quem que entrou aqui na sala foi o Iago? O Iagão entrou também. Às vezes eu sinto falta
do aluno que entra, principalmente do... Tem um aluno muito atirado, o cara que já entra e quer sair fazendo coisa e tudo mais. Tem um aluno que ele está aqui só realmente para repetir o que eu estou fazendo, tá? Que no início até é legal, e tem um aluno que se acomoda em cima disso, tá? Qual que é a ideia? Acho que foi postura da Dani essa semana. Rodrigo, tô vendo um padrão assim, assim, assado. Tá certo minha visão? Eu acho que estava certo, inclusive, né, Dani? Então, é vocês começarem a estudar o mercado. De novo, tome cuidado para esses estudos não confundirem mais a cabeça de vocês. Mas abrir mais a cabeça de vocês e não só se balizar em cima do indicador. Quando eu pensei em adotar um indicador, eu sabia que eu podia ter um reflexo assim. Até as pessoas que não estão aqui hoje, são pessoas mais antigas, deixaram de olhar o básico. Tá? Deixaram de olhar o básico. Sempre vai se aperfeiçoando para o novo, se aperfeiçoando para o novo, e acaba deixando de olhar o feijão com arroz, entendeu? Então, onde você quer chegar, Rodrigo? Eu quero chegar ao seguinte. A gente falou hoje um pouquinho sobre padrões. Era a minha ideia, tá? Topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro. Não vou entrar em padrões de candle, tá? Mas eu quero falar um pouquinho de vocês, um pouquinho para vocês, sobre pivô, tá? Que é o conceito mais antigo e o conceito mais utilizado. Olha o que o mercado está fazendo agora. Tá descendo tudo. O que ele acabou de fazer? Mais um pivô de baixa. Venda, stop. Tá? Rodrigo, quando que ele confirma para você que ele é um pivô? Aí eu até deixo no time frame menor. Se eu colocar nos 5 minutos, ele já até me antecipou esse momento de pivô. Tá? Ele caiu, corrigiu e caiu. Beleza. Só que nos 5 minutos, ele chegou a fazer o micro pivôs aqui. Quando ele perde esse micro pivô, eu já saio vendido aqui de cima. Eu não preciso esperar essa mínima aqui. Tá? Ou simplesmente, eu posso esperar o candle de confirmação do rompimento do micro pivô, que é isso daqui, ó. Qual que foi o candle que fez a confirmação de rompimento? O candle 72. Ok? Esse cara rompeu. Esse cara fez a confirmação para mim. Onde está minha venda? Perdendo a mínima do 72. Tá? Eu antecipo, inclusive, a perda da mínima do dia. E estamos descendo junto. Tá? E agora sim, agora o mercado pesou, porque o mercado americano acabou de pesar muito forte. Então, esse tipo de análise, a gente não pode esquecer, galerinha. Não pode esquecer. Se a gente pegar... Essa análise do pivô, para mim, não estava tão clara, agora eu entendi. Então, é importante, o pivô, Dani, ele sempre vai ter o candle gatilho. Ok? Quem que é o candle gatilho? Vou dar um exemplo aqui no começo do dia de hoje. Vamos lá. Aqui é um pivô de baixa, não é? Sim. Sim. Tá? Qual que foi o candle? Quem que se arrisca em falar qual foi o candle gatilho? O 17? 14? Que ainda subiu ali, né? O candle gatilho foi o candle 13. Ixi, Maria. Tá? Por que o candle 13? Deixa eu colocar as setas aqui que vai facilitar a vida de vocês. É o que rompeu ali. Não. Cai, corrige e cai. Tá? Então, qual foi o candle que fez o rompimento do movimento? Foi o 13. Ok? Mesmo quando rompe só com uma sombrinha, uma coisinha pequena. Isso que eu tô te falando. É porque aqui ficou em cima, tá? Ficou em cima a minha seta amarela. Mas foi o 13 que rompeu, ele fechou abaixo. Mas mesmo assim rompeu falso, Dani, você tá certa. Tá? Aí, qual foi o candle que realmente confirmou a venda? O candle 16. Correto? Qual que seria o candle da venda? O candle 17. Aonde eu acho que você e o Daniel falou o correto. Tá? Mas, Rodrigo, por que você antecipou tua venda, então, perdendo a mínima do candle 13? Porque além da mínima do candle 13, eu estava acompanhando a estratégia, acompanhando o MC Pro, é um pivô de baixa, e ele está perdendo um indicador muito importante para mim. Qual é?
o ajuste, Ajuste. ele montou um pivô em cima do ajuste. E quando ele perde um suporte como esse, ele tende a escorregar. Só que o meu primeiro alvo era mais curto. O meu primeiro alvo não era fazer 2.000 pontos, tá? Meu primeiro alvo era mais curtinho. Meu primeiro alvo era a mínima de ontem, tá? O meu segundo alvo era a região do bola que estava para baixo. E aí sim, o terceiro alvo, que até se não me engano foi o Iago que comentou pela manhã, que ele colocou, porra, o alvo é lá no 900 e pouco. E ele estava certo, porque era a mínima do dia 22, o negócio assim lá para trás. Tá? Então, é o tipo de estudar a análise gráfica clássica. Tá? Para fazer essa venda aqui, não precisava eu ter o MC Pro para me mostrar a mesma coisa. O MC Pro ele fica mais claro depois do gráfico pronto, certo? Sim. Mas não precisava ter ele para eu ter feito essa venda. É uma venda de rompimento de suporte clássico, tá? Entendi. Dúvidas sobre o pivô? Não, agora entendi. Ok. Agora ficou bem. O ponto agora, Rodrigo, qual que é a melhor hora de vender um pivô de baixa ou comprar um pivô de alta? A melhor hora, galera, é quando ele acontece exatamente isso daqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. O mercado veio hoje e fez esse fundo. Aqui ele se tornou o que para mim? Um suporte, correto? Eu vou traçar essa linha aqui como a região do suporte. Beleza? Aqui é um suporte. Ele fez a correção e formou para mim o que aqui? Uma resistência. A partir do momento que ele perdeu essa linha, perdeu esse suporte, é confortável vender aqui? Não, não é confortável vender aqui. Vale a venda? Vale. Onde está meu stop? Teu stop está aqui. O stop técnico está aqui. Só que aqui tem 300 pontos, ok? Então, tome cuidado. Ou você deixa teu stop no financeiro, ou você deixa teu stop pela estratégia, pelo MC Pro. Qual que é a venda mais confortável, Rodrigo? A venda mais confortável, Dani, é quando ele volta a testar esse suporte que virou resistência. A venda mais confortável é aqui, ó. Tá? Ele caiu, perdeu, voltou testando, a tua venda é aqui. Esse ponto é o ponto de venda mais confortável. Onde está teu stop? Ou pelo High Low MC Pro, ou 150 pontos do teu preço, 200 pontos do teu preço, dependendo do teu financeiro. Tá? Então, eu nunca vou achar o rompimento, tanto de baixa como de alta, confortável. Por que você entra, Rodrigo? Por que você entra se protegendo mais? Eu entro me protegendo mais curtinho, porque no rompimento, neste momento aqui, o mercado tem que acelerar. E hoje, em todos eles, ele acelerou. Então, foi muito legal trabalhar rompimento hoje. Mas, no caso, eu fico mais confortável em vender ele aqui, ó, quando ele vem testar esse suporte que virou resistência. Tá? Então, eu estou passando a concepção do melhor momento para você vender um pivô. Alguns chamam isso de last kiss, tá? Então, quando ele volta ali, o pessoal chama isso de last kiss. Certo? Dúvidas? Tranquilinho. Certinho, Rodrigo. É um negócio mais simples, mas eu acho que sempre é válido somar. Quer dar uma olhadinha no teu Mas papéis? É legal a aula de sexta-feira, porque se a gente aprende tudo de uma vez, às vezes não consegue pegar tudo. E fazendo aulas específicas, aí a gente tem a semana inteira para colocar aquilo em prática. Bem bacana. A gente vai sempre somando, cara. Antes eu queria fazer toda tarde uma aula assim, mas não vira. Não tem assunto para tanto, tá? Não tem assunto para tanto. Então eu decidi ficar sexta-feira à tarde simplesmente para curar a abstinência, porque eu sei que eu não ia sair da frente do computador, tá? Então, e a gente está aqui estudando, acho que isso é legal, tá? Legal. Vamos falar de papéis? Pode ser. Vamos lá, Dani. H-Board estopou, né? Sim. Beleza.
Elbor, inclusive, dependendo conforme for na segunda-feira, ela abre até uma recompra nela, tá? Ah, traumatizei. Acima dos R$3. Ah, mas ela não... Posição foi... É o risco que eu te Como falei de... assim? Primeira vez que isso acontece já vai traumatizar, né? Não tem como, cara. Faz parte. Tá, então vou até deixar um alarmezinho aqui em Elbor. Elbor te estopou. Qual mais que você ficou posicionado, Dani? Eu tô em Cielo, CCR, ó, Cogna e Itaú. Tá, Ciel 3. Ciel 3 tá muito bonita ainda, apesar de ela estar lateralizada no diário, no diário, né? Apesar de ela estar lateralizada no diário, ela teve uma bela queda, mas só hoje ela sobe aí, ela tá indo na contramão de tudo e todos, sobe 10% só hoje, tá? Uhum. Não sei se você tinha acompanhado isso ou não, mas o stop de Cielo perdendo 4,41, tá? E você acha eu devo continuar com essa aqui. Continua. Que nem, ó, eu comprei a 4,77. Tá ótimo. Continuo. Tá ótimo. Tá, beleza. Ontem ela tava te dando prejuízo? Não tava. Não. Não chegou a dar, voltou pro teu preço quase, né? Foi lá Exatamente. no Uhum. 4,80. Ela tava quase no preço hoje de manhã. Continua. E falo mais, se ela ganhar os 5,77, compra mais. Tá? Interessante. A única Então, que tá no prejuízo aqui desde o início é a CCRO. Mas tá menos agora. Já teve pior. maldita CCRO. É. Então, a CCRO tá dentro da lateralização no mês de junho e julho todo, ó. Então, Uhum. nós compramos ela exatamente no único momento que ela fez Deu a uma alta aqui, respiradinha. né? Então foi Uhum. quando ela assinou a concessão de uma rodovia em Santa Catarina, né? E foi quando eu Uhum. também comprei ela. Pela minha concepção, o que ela faria aqui, Dani? Alta, tá? Ela vinha em cima do triângulo de Uhum. alta, quando ela rompeu aqui, lenha, né? Eu acabei Sim. estopando ela. Só que no teu caso, como é para longo prazo, Dani, compensa segurar, tá? Ok. Compensa segurar. Stop dela, se ela perder os R$14, Tá. Ela ok? já teve bem pior. Ela já tá melhorzinha. Stop dela, se ela perder, ó, 13,99, vou até deixar um alarme aqui para eu lembrar dela, tá? Eu tô 13,99 com... pode ser stop. Ah, tá. Eu tô com o stop aqui no 13,53. Então vou dar uma. Pode subir para 13,99, tá? Tá. Deixa ali 13,97, 13,96. Por que esse golinho a mais, Rodrigo? Cara, o mercado costuma fazer essas presepadas, tá? Ir lá só te buscar no stop e voltar na tua cara. Ai, que ódio. Costuma fazer isso bastante. Uhum. Cielo, CCRO, qual que é a outra? Cogna. Essa tá bonita, hein? Ah, hoje não tá, não. Tô num prejuzinho aqui com ela. Nossa, o que aconteceu com a Cogna hoje? Pois é, eu acabei de tomar um susto aqui. Oh, não, porque Resultado do dia. eu olhei ela de manhã. Olha, na verdade eu olhei quando ela abriu só, né? Nossa. Olha isso. Ela tinha aberto com. Não, eu já olhei hoje. Já tava belezinha. O que aconteceu com Cogna, cara? Vamos ver se tem alguma notícia dela aqui, algum fato relevante. Cogna entrou em leilão, galera. Olha só isso. Ferrou. E Teve fato, agora? teve fato. Não. Agora já foi, filho. Agora espera, peraí. Ah, estreia com 22,10 das DAC, acima do preço. Cara, será que não teve absorção da. Não teve absorção da. Hoje foi o IPO da controladora de Cogna em Nova York, entendeu? Mas, Dani, eu vou ser honesto com vocês. Ela tá na tendência de alta ainda. Uhum. Ela já tinha feito esse movimento na semana passada, ó, presta atenção, tá? Uhum. Já tinha feito esse movimento na semana passada. Ele tá na tendência de alta ainda. O... É estranho. O Cezinha deve estar puto porque a opçãozinha dele. É Falei pra, mesmo. falei A pra ele sair ver. ontem, ele não quis sair. Eu avisei. Ixi, Eu coitada. avisei.
O Acho que ele bicho deve estar pescando, nem tá ligado o que tá rolando. nada, ele foi visitar não sei quem da parente da mulher dele lá. Se ferrou, hein? Mas continua, tá? Pode continuar Beleza. incógnito assim. É um papel que eu acredito bastante nele, tá? Tá. Que eu comprei ele lá em, cara, eu comprei Cogna lá em abril, né? Então tinha muita gordura. Apesar de ele ter me estopado, ela me deu 100%. Foi lindo. Mas é um papel que eu acredito bastante ainda. Mas, Rodrigo, que nem você comprou em abril. Aí você vende, compra de novo ou você deixa? Tipo assim, ela me tirou no stop gain, tá? Me tirou no Hã? stop gain, para não devolver o que eu ganhei, tá? É, então por isso que Agora, eu tava pensando. se ela Aí monta. tem o risco de você devolver tudo, né? Isso, então por isso que eu coloquei stop gain. Tá? Se eu não me engano, eu travei o stop gain com 100% de ganho. Com 100% de ganho, eu travei o stop gain dela. Agora, o importante é ela montar algum cenário para mim para eu comprar ela melhor, tá? Que é o caso agora, ó. Era melhor eu comprar ela a quase R$ 10 ou comprar ela agora a 8,40. Então, conforme 40. conforme for, vai ser até um papelzinho que tá aqui já, né? Vou deixar ele aqui pra gente olhar ele com mais carinho aí. Qual que era a outra, Dani? Uhum. Itaú. Cogna sem stop, né? Pode deixar sem stop. Tem, Itaúsa. Itaúsa é tem. outra que corrigiu. Itaúsa tava muito bonita e corrigiu bem, né? É. Uhum. Continua na tendência de alta. Ela vem na tendência de alta ainda. A boa tendência de alta desde lá do começo de junho, ó. Uhum. Então, não vejo risco nesse papel, não. Inclusive, Beleza. pode ser o banco que eu vou. Se eu não sair de BID 4, ele pode valer uma comprinha aqui nessa região, ó. Ela tem compra, na verdade, até os 10,33. Que preço você está comprado ela? 10 e 11. 10,11. Ela tem compra até os 10,33 e ainda dá compra nela. Pode ser até um papel que eu entre. É que eu tô em BID 4. Banco Inter. Banco Inter, cara, sensacional, velho. Até aquele dia eu falei pra gente não entrar em BID porque era caro, lembra, Dani? Lembro. E acabamos entrando em Itaúsa, não entramos em BID. E eu acabei entrando em BID, nem lembro a que preço que eu entrei. Eu substituí o Bradesco pela BID 4. Que o Uhum. Bradesco estopou, eu no mês passado. E eu entrei em BID. Quer ver que preço que eu comprei BID? A 13,34. E tá quanto agora? 20,90. Uau! Aí eu vi vantagem, hein? Eu comprei exatamente nesse rompimentinho aqui, ó. Quando eu projetei que ela rompeu os 50% do FIBO aqui, foi quando eu entrei. E tá vendo como é um papel diferente, cara? O próprio banco, eu até repostei isso no Twitter. Até o próprio banco, ele postou uma fotinha despretensiosamente. Todo mundo tá falando da nota de R$ 200 agora, né? Não sei se vocês viram isso. Sim, vi. Inclusive, os caras estão falando que ia colocar a foto do Zé Sarney, né? O maior inflacionário da Miser. história. Os caras estão zoando com a foto do Zé Sarney. Quer ver? Eu postei no Twitter aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Só funcionar que aí fica bom, né? E aí, meu filho? Daniel, aqui eu acho que tá pedindo arrego, hein? Pra fazer o que eu faço, eu acho que vai ter que ser um i7, um computadorzinho assim. Olha só, É verdade, hein? eu postei no Twitter, a fotinha aqui, ó. O próprio Banco Inter, ele postou a fotinha do mascote do Banco Inter e o valor R$ 77, tá? Isso é a Hum. expectativa do banco por valor acionário dele até dezembro, Aí tá? sim. Será que não Então, compensa comprar uns papéis desse aí agora pro início do Dani, mês? ó, 20,83, topo, se ele retornar, vamos prestar atenção no seguinte, se o papel ele fazer um repique até a região aqui dos R$ 18, R$ 19, aí vale a pena a comprinha.
tá? Ah. Mas caso contrário, a chance... Puta, ele deu 2 oportunidades. Uma que eu acertei o fiofó do mosquito aqui, tá? Aham. Outra oportunidade aqui nos 15,80 e deu outra oportunidade aqui acima dos 17,60 por ali. Depois ele não deu mais oportunidade, ele não para de subir, ele não olha para trás. É o mesmo caso que eu vi com o Magalu. Tá? Então, se você olhar a Magazine Luiza, cara, que chegou lá agora em março a cair a R$30, acho que foi isso? Nem sei se foi isso, deixa eu só conferir aqui. Minha câmera está na frente. Caiu a R$24,97 em março, ela está R$81 hoje. Tá? Então, é o tipo do papel que é impressionante como que sobe. O outro que subiu muito foi Via Varejo, que não deu mais oportunidade. Como que você paga tudo isso no papel, cara? Não tem como mais, tá? Olha só, Via Varejo. Via Varejo, ela até achou um obstáculo aqui nos R$22 e vem totalmente lateral. Ah, beleza, Rodrigo. Então, Via Varejo, se ele ganhar aqui os R$21, você acha que vale compra? Aí sim, Dani. Aí eu até falo porque ele já fez o repique. É coisa que precisa ser feito também com o Banco Inter. Tá? Entendi. Então, Via Varejo lateralizou. O que ele está fazendo? Ó, vamos ver se ele faz um pullback de alta. E acompanha isso, tá? Via Varejo ele só não subiu mais porque, cara, a empresa não ajuda, entendeu? Sempre tem uns escândalozinhos neles lá. Que falsificaram a documentação, que não sei o quê, que não sei o quê. Sempre tem umas cagadinhas, entendeu? Os caras não se ajudam. Qual que era a outra, Dani? Acabou, né? Não, só essas 4 mesmo que eu tô posicionada. Eu acho que a ideia é segurar. Até eu vou lançar recomendações. Se você falar assim, Rodrigo, ó, tem mais caixa pra gente entrar em mais alguma coisa. Então aí você me avisa, me fala no off aqui depois, que aí eu te recomendo mais algumas coisas aí, caso der alguma oportunidade para dentro da sua carteira. Beleza? Beleza. Tá. Alguma dúvida? Tranquilo. Não, eu acho que eu tô indo, eu tenho um compromisso às 4 horas. Não, beleza. Alguma dúvida, Daniel? Nenhuma, Rodrigo. Tranquilo. O Iagão chegou mais tarde um pouquinho aí, tá só nos ouvindo? Ou dormiu em cima do computador? Enquanto a gente tá falando aqui, o Iago já deve ter ganhado uns 20 mil. Não, o Iago... O Iago, a gente conversa, ele ganha. Opa, o Iago hoje ele deve estar quietinho. Ele fez aquele primeiro trade dele lá, ele tá... Uma coisa que o Iagão aprendeu também a ser disciplinado, cara. Pelo menos é o que ele tem mostrado pra gente aí. No começo o bichão era foda também, dedo nervoso, né, Iago? O Iago tinha o dedinho nervoso. Você que falou que hoje o Douglas já tinha feito 60 operações, é isso? Não, eu falei assim, ó, o Douglas já fez umas 60 operações, mas é que ele tinha feito várias operações. Os 60 foi... Ah, que era verdade mesmo. Falei, gente do céu. Não, mas é foda. Fez umas 50. Daniel, obrigado pela presença. Eu vou gravar essa aulinha aqui. Iagão, obrigado também. Qualquer dúvida que você tiver aí, é só chamar. Valeu? Abração. Valeu, beleza. Bom pra vocês também. semana aí pra você. Tchau, tchau.